Olá, pessoal. Aqui Sérgio Toledo, do CGM Talks. Hoje eu estou aqui com uma figura importantíssima de Brasília, do Brasil inteiro, um representante assim fundamental, muito importante do budismo, que é o monge Sato, que todo mundo assim, né, admira, tem curiosidade. Hoje nós vamos fazer algumas perguntas inéditas, né, mais assim interessantes, diferentes sobre a vida pessoal dele, sobre a trajetória dele. Ele vai contar histórias super interessantes para nós. E eu vou só uma palhinha para os nossos patrocinadores, que são o Coworking Hangar 5, lá do Lago Sul, que tem todo o equipamento necessário para você fazer sua reunião de negócio, para fazer a sua apresentação, inclusive fazer podcast, né? Junto nós também vamos fazer lá com o Hangar 5. Vou agradecer também um patrocinador aí de última hora, super importante, que foi o senhor José Estevão, que fez um trabalho rapidão de emergência para nós, que foi imprimir o texto para nós, trazer a nossa água, que a gente falhou em umas questões aqui, ele foi super importante. Estevão, grande abraço, eu sei que você é um grande admirador do Monge Sato e você vai gostar da entrevista. Vamos lá? Monge Sato, muito prazer em conhecer o senhor. O senhor é muito bem-vindo e, sabe, o senhor é uma figura uma pessoa muito admirada, tanto pelo trabalho que o senhor faz, né, que o senhor fez atuou no templo, muito importante junto à comunidade de Brasília, do Brasil e do mundo todo, e também como pessoa. Pessoal, eu conversei aqui com o Monge Sato, bati um papo informal aqui com ele e fiquei impressionado com coisas inusitadas e super curiosas. E algumas coisas nós temos a ver, que é muito engraçado. Depois nós vamos falar. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é como eu cheguei a essa entrevista com o Monge Sato, que é das primeiras aqui. Vou dizer rapidamente. A minha formação é de professor de geografia. E eu tenho um amigo muito conhecido que está aí, que é o Alex Podrão, que o vídeo dele já subiu, nós estamos soltando os cortes para você. Alex Podrão é uma figura do punk rock super conhecido aqui em Brasília. Pessoa boa demais, gente fina demais. Foi professor comigo em diversas escolas, cursos preparatórios para concursos, etc. E eu era doido para fazer entrevista com o Monge Sato, né? Eu frequentava o templo da Asa Sul, sempre lá nos festejamentos e tudo, nas questões culturais, acompanho o trabalho do templo. E eu dizia, Podrão, sou doido para entrevistar o Monge Sato. E fazia 20 anos que eu não via o Alex Podrão. 20 anos que a gente não se via, desde o último trabalho no último colégio. E eu queria muito entrevistar o Podrão também, coloquei no topo da lista. E aí, quando eu fui entrevistar o Podrão, ao final da entrevista, eu falei: Podrão, eu sou doido para entrevistar o Monge Sato, tenho a maior curiosidade, acho que a comunidade também tem, seria muito legal. Você conhece alguém que conheça o Monge Sato, que possa indicar? Ele falou: Sérgio, eu sou budista há 10 anos. Adoro o Monge Sato, sou amigo pessoal do Monge Sato. Vou te colocar em contato para fazer uma entrevista. Então, por isso nós estamos aqui. E aí eu vou já falar para o Monge Sato o que ele gostaria de falar inicialmente e também uma palavrinha sobre o nosso amigo em comum, Alex Podrão, que eu sei que ele vai adorar. Eu queria agradecer o Sérgio, que me encheu de elogios, Mas o senhor merece todos. mas ao público que está acostumado a Aham. me ver, namastê. Namastê significa que é o melhor de mim se encontre com o melhor de vocês para o bem de todos. E me desculpar de estar dessa forma, porque vocês estão acostumados a me verem de roupa de monge. Mas este ano eu mudei. Ah, sim. Estou mudando com o seu programa. Ótimo, Eu obrigado. quero aparecer aqui à vontade e, de vez Sim. em quando, colocar roupa de monge, De monge também. porque eu continuo monge Sim. do Shin budismo da Ah, Terra Pura. legal, muito bom.
E outra coisa é que você me disse que o vestido de monge eu atrapalhava seus patrocinadores. Eu acho que Nós não. vamos arrumar um problema maior, não é nem com isso. Depois eu explico para o senhor, mas não é nem com o vestido de monge. Eu Mas tudo bem. respeito muito os paradigmas capitalistas. Sim, sim, sim. Eu acho que sem o capitalismo nós não teríamos chegado ao avanço material, avanço técnico que temos hoje. Isso, isso. Então, eu acho que você está certo em ter tanto público e tantos patrocinadores também. Isso, é. Estou à Obrigado. vontade, Sérgio. Obrigado. É porque a gente tem que. A gente conta com os patrocinadores, né? Para agradecer, né? Tanto que aqui, ó, nosso trabalho, né? E no trabalho envolve o nosso trabalho, e envolve a questão capitalista, mas envolve também a questão social que nós vamos conversar, que é o nosso acolhimento, né? Abordar também questões ambientais, questões educacionais, que o senhor aborda muito bem dentro do seu trabalho, dentro da trajetória de vida, né? Mas nós sabemos que nós dependemos também dos patrocinadores para que a coisa ande, né, que o programa ande. Mas a gente também tem o nosso trabalho social. E dentro do capitalismo que o senhor puxou, a importância também da gente transformar, levar o lado social para o capitalismo, não é? Pegar o capitalismo, flexibilizar, ele ser eficiente na essência e flexível para acolher também as camadas mais frágeis da sociedade, trazer para um nível melhor de condição social e seguirmos todos em frente. Então, nós temos um capitalismo aí mais mesclado com o lado social, ambiental, cultural, de preocupação com o próximo. Que nós ainda não chegamos nisso, mas vamos chegar, né? Vamos chegar a isso. Achei muito interessante você ter trabalho e negócios. Exatamente. Trabalho e negócio. Porque, não é? Negócios nem sempre são negócios corruptos. Isso, isso. Quem deu sentido de corrupção aos negócios foram alguns mal educados, mal direcionados. Mal direcionados. É, Tudo é negócio neste mundo exatamente. Tudo e é tudo negócio. é trabalho. É. Você não sabe, Sérgio, Hum. eu fui marxista É mesmo. antes de me tornar budista. Olha que isso aí é uma questão super interessante, porque Deixa quem eu é que vai dizer mais imaginar que um budista já foi marxista? Eu não imaginaria isso. para Marx, o grande Deus que move a humanidade é o trabalho. Trabalho, sim, sim, É o trabalho. sim, O trabalho para Marx é o Deus. sim, E tudo deveria ser em função do trabalho. sim. Mas aí entra a rigidez do Marx, que não pensou nos negócios, que é o relacionamento entre os seres humanos. Isso, Até os deuses fazem negócios entre si. A mitologia prova isto. sim. Mas a gente vai conversar sobre isso no decorrer eh, do nosso encontro. E eu já vou dizer para você o seguinte, para o nosso público. No decorrer dos nossos encontros, vamos colocar no plural, porque o Monge Sato ele tem tanta coisa interessante para falar e uma trajetória tão grande. Nós conversamos aqui no bastidores aqui antes de iniciar, que eu já estou marcando, já estou forçando a barra aqui, marcando com ele outros encontros para a gente poder abordar vários temas. Mas vamos lá. Eu queria que o senhor falasse, então, dessa relação com Alex Podrão. Aproveito para homenagear meu amigo Alex Podrão, que foi quem fez essa ponte com o Monge Sato, que eu te agradeço demais, tá, Alex Podrão? E eu sei da sua admiração imensa pelo Monge Sato, e fiquei sabendo agora, foi até muito perigosa
essa admiração que o Monge Sato tem por você, entendeu? Porque ele elogiou demais você. Depois nós vamos conversar essa história, mas essa conversa nossa, esse bate-papo está acontecendo por sua causa, por sua promoção, e o Monge Sato vai falar agora o que o senhor, como o senhor conheceu e qual a admiração, qual a sua relação com Alex Podrão. O Podrão certamente é mais famoso do que eu, Podrão, o senhor acha? Ó, ali. porque o nome Podrão já me impressionou muito. É, eu achei. Ele, O senhor gostou do nome Alex Podrão? de fato, eu conheço ele há mais de 10 anos. Sim, E logo me impressionou quando ele passou a frequentar o Templo Budista de Brasília. Eu era regente do Templo Budista de Brasília e toda missa dominical, que era às 9 horas, ele estava lá sentadinho. Aí eu perguntei para uma pessoa, quem é aquele sujeito que é bem apessoado? Ah, ele é o Podrão. Como Podrão? Não, o nome dele é Podrão mesmo. Você não sim, conhece? Eu falei, não, não conheço. Ele é um grande roqueiro de Brasília. É conhecido no Brasil todo. sim, sim. Aí você vê o que é ignorância. A, E a a ignor... contradição, né, de uma pessoa do punk rock Exatamente, estar num exatamente, templo budista. exatamente. Tanto que eu, quando conheci o Alex Podrão, quando eu reconheci, quando eu voltei a falar com o Alex Podrão de 20 anos, eu me espantei com o Alex Podrão. Deixa eu só falar, situar um pouquinho o público mais jovem. O Alex Podrão é do movimento punk rock da década de 80 em Brasília. Ele agitou Brasília, Brasil inteiro. Alex Podrão, na época, pesava mais de 120 quilos, quase 2 metros de altura, todo vestido de preto, cheio de anéis, pulseiras e cantando. O senhor sabe que ele tem uma voz poderosa e ele cantava de protesto contra o sistema na ditadura. Então, o punk rock de Brasília, o rock de Brasília do Brasil, é um dos pilares, tá? Que combateram a ditadura no Brasil. Eu estou colocando dentro da música, mas é obviamente que dentro do jornalismo também, dentro, né, da escrita, da poesia, escultura, da pintura, de todos os cantos. Mas o Podrão é um expoente de Brasília no rock, na cultura e no combate à ditadura. E é professor de história. Eu não sabia nada disto. O senhor não sabia? E achei ele muito simpático. Sim, uma pessoa excelente. Eu cheguei a ele e perguntei, como é seu nome? Ai, não, eu me chamo Alexandre. O que você faz? Aí que eu soube que era professor de geografia. Sim. Mas me chamaram, já me chamaram de Podrão. Por quê? Aí que me contou a história dele. Ah, Mas era interessante porque, de fato, o rock foi uma resistência à ditadura. isso. Essa ditadura que me perseguiu. Eu era professor da USP, Ah, eu tive que me exilar no olha. Chile, Ah, onde eu tive que passar por um outro golpe, não é? Mas na época dele, o movimento artístico, musical, especialmente o rock, foi um dos pilares, você disse muito bem, contra a ditadura. Ditadura nunca mais. isso. Então, Isso. eu me aproximei do Podrão desta forma, não é? De forma muito humilde, de forma muito modesta, Sim, e aí nós começamos a conversar. sim, E eu tenho uma grande admiração pelo Podrão sim. e, de fato, o fato
de você ser me procurado através do podrão tem grande significado. O fato Sim. até de eu estar aqui vestido como Vermelho. vermelho. Verdade, vermelho. Talvez isso queira dizer alguma coisa. Não Talvez, posso negar a minha história. talvez queira dizer alguma coisa, né? O monge Sato foi bem discreto ao dizer que ele estar hoje vestido de vermelho, talvez queira dizer alguma coisa. Esse talvez nós vamos desmembrar ele ao longo da entrevista, né, monge Sato? Ao longo da entrevista nós vamos Estou à sua desmembrar esse disposição. talvez. Você é Então, professor de geografia. De geografia. O geografia. padrão é O de podrão de história. história. Na verdade, o podrão história e geografia, porque na época fazia-se estudos sociais, que era um curso mais curto de 2 anos, e aí você completava com mais 2 anos, ou de história ou de geografia. Então o podrão fez estudos sociais, completou com história, depois ele completou mais com geografia. Então ele é da história e da geografia. E eu Você sou vai da. ser doutor em história. Não, eu sou, a minha formação é em geografia, a minha primeira opção era história, mas Ah, eu já era servidor público, tá. eu passei no concurso com 18 anos, o primeiro que eu fiz eu passei. Sim. À noite não tinha história, que era a minha primeira opção, e aí eu fiz geografia, que era a minha segunda opção. Depois eu me formei no mestrado, no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, Tá. em, em gestão ambiental e territorial. Tem tudo a ver com a conversa que nós vamos ter depois, com várias A conversas. geopolítica é fundamental, viu, Fundamental, professor Sérgio? fundamental. E depois eu fui fazer um doutorado, mas não terminei, sobre resíduos da nanotecnologia, que também tem a ver com o meio ambiente. Né? E agora eu estou querendo levar esse nosso, já anunciando para toda o nosso público, e o Monge Sato também tem um trabalho muito importante, o senhor vai falar depois, junto ao UNB, Resíduos, né? Sérgio, está chegando ao Everest. Eu Isso, estive lá perto isso, do Himalaia isso, e Everest dizem que está cheio de resíduos. isso. Não é só os nossos resíduos aqui É, perto. sim, os resíduos são levados pelo ar, né, pelas correntes, né, tanto no ar como correntes marítimas, como pássaros, navios carregam, né, eles são carregados de todas as formas. Depois nós vamos conversar, Vamos sim, temos uma coisa muito vamos sim. interessante para conversar sobre isso. Não é só sobre budismo, não, não é? Não, vamos conversar sobre tudo, Tudo mas o bem. que eu quero aproveitar aqui, a presença do Monge Sato, e eu tenho orgulho de falar isso, e eu vou falar para o público a primeira vez, vou falar para o senhor a primeira vez, eu tenho orgulho de dizer que eu quero levar esse nosso podcast, CGM Talks, para dentro da UNB, para funcionar como um laboratório lá prático na UNB, dentro do curso de direito, mas voltado para o direito eleitoral, voltado para esclarecimento do público da importância do voto, da importância de conhecer o candidato, da importância de saber como funcionam as urnas eletrônicas, da importância da democracia, fazer entrevistas lá ao vivo com professores, com alunos, respeitando a opinião de cada um e divulgando projetos de professores, de colaboradores sobre o meio ambiente, sobre educação, sobre eleição. Como vamos acompanhar ao vivo lá da UNB. Espero que a UNB, eu vou fazer esse pedido à UNB para que eu possa levar o nosso equipamento e a gente possa montar e fazer entrevistas lá ao vivo com o pessoal, né? Lá no UNB, você conhece mais do que eu, tem pessoas, eleitores, pessoas de todas as matizes, de todas as classes sociais, de todas as tendências. Então lá é um local de cultura e de política efervescente. Então Olha, esse vai ser Sérgio, a democracia é uma coisa nova entre nós, entre nós isso, sabe? exatamente. Democracia significa poder do povo. Isso, Demo significa o povo. Democracia é o poder, não é? E dentro da democracia, Brasília, e dentro da Brasília,
Universidade de Brasília é muito importante. Muito importante, muito conceituada. Exatamente. Muito Você conceituada. fala isso com muito orgulho. Você Falo. fala com muito orgulho. Falo porque eu tenho muito orgulho, eu tenho certeza que o senhor também, eu tenho certeza que o nosso público também tem muito orgulho do trabalho do Estado. Aí eu não estou falando em governo, a gente não está falando em governo, a gente está falando do trabalho do Estado, quando o Estado propicia um ensino de qualidade como é o da UNB, tá? Quem é de Brasília sabe que o ensino da UNB é de qualidade, quem é de fora também sabe. Tem gente que vem de fora só para estudar na UNB, para estudar na UNB. Temos também, como nós temos o Hospital Sara, que também é público, como nós temos colégios modelo, vários colégios modelo que levam os alunos a um nível que possam disputar o concorrido vestibular da UNB e passar também. Então, eu falo com orgulho porque a minha formação é da escola pública, estudei na escola pública a vida inteira Eu em, também. em Brasília. Eu também. Em São Paulo. Eu O sou senhor em São paulistano. Paulo. Então, o senhor também deve ter orgulho da escola pública, Claro, não é tenho. isso? Tenho. E nós tínhamos orgulho dos nossos professores, Se não respeito. fosse escola pública, nós não estaríamos aqui conversando. Não estaríamos aqui. Então, daí a valorização nossa da UNB e de outras instituições públicas e democráticas que nós temos, Você está que são dizendo, firmes, Sérgio, que Dom Bosco teve razão no seu sonho. no sonho que se tornou realidade e cá para nós. Sonhou no lugar certinho, Certo? geograficamente, estrategicamente, politicamente, culturalmente, Mas se não não é? fosse JK, JK não também. existiria Brasília. E aí eu vou fazer uma pergunta transversal para o senhor. E o senhor não precisa responder claramente se quiser ou não. Não, eu Mas respondo. essa camisa vermelha do senhor tem alguma coisa a ver com JK? A vinda, sim. Eu, na verdade, eu, eu era professor da USP, na Faculdade de Economia, Economia. onde me formei na USP em Ciências Econômicas e Administrativas e me formei em Direito também e também sou pós-graduado em Ciências Políticas pela USP. E estava dando aula na Faculdade de Economia da USP quando senti que a ditadura estava de olho em mim. Eu não aguentei esse olhão da ditadura em cima de mim e pedi exílio no Chile para trabalhar na CEPAL. CEPAL é um órgão da ONU, Comissão Econômica para a América Latina, mas eu quis ajudar o Allende, que Salvador buscava Allende. o socialismo Sim. através de meios democráticos. Sim. O Allende foi eleito no ano que eu cheguei, em 70, cheguei antes das eleições, mas ele foi eleito democraticamente. Sim. Mas quem me convidou, quem me convenceu a trabalhar com Allende foi o Fidel Castro. O Fidel Castro visitou a CEPAL e fez várias palestras. E ele acabou me convencendo a trabalhar com Allende. Olha só. E fui preso na mesma noite do golpe do Pinochet. Eu achei que o Fidel fosse o responsável pela minha prisão. Sim. Mas não foi Fidel. Foi o Paulo Freire. Paulo Freire. Porque eu estava aplicando o método Paulo Freire sim. nas fábricas, nos estabelecimentos da área social. E aí o governo ditatorial Exatamente. perseguiu o senhor por causa da Você viu aplicação do que método o Paulo Freire. que eu não o conheci quando esteve no Chile,
o método do Paulo Freire, que até hoje se reconhece no mundo todo, é um método revolucionário, que fala do trabalho, Excelente, sabe? excelente. Aham. Que o trabalho cria Isso, valor. isso. Trabalho é a criatividade do ser humano, Sim, não sim. é? A criação do ser humano está no trabalho, No não trabalho. é? E, ou seja, eh, a minha história da minha juventude, tinha menos que 30 anos, não é? Tem essa formação, digamos, não é? Da esquerda, que hoje a esquerda mudou muito, Sim, não é? E até como mudança geopolítica, sim, 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 sim. e nós podemos conversar sobre isso. Vou fazer um pequena interrupção, mas voltando dentro daí, eu vou falar sobre a inveja. Só um pouquinho, o senhor me permite Sobre o falar? quê? Inveja. Só um Ah, pouquinho. tá Eu vou falar certo. sobre a inveja de Sim. pessoas que eu tenho certeza que estão morrendo de inveja e gostariam de estar aqui. Eu vou citar. Você está vendo aí, meu grande amigo Rinaldo Nogueira, o conhecimento do monge Sato sobre política, história, né, geopolítica que ele adora. Ele adoraria estar aqui, pessoa muito boa, ele ia achar fantástico estar aqui na mesa conversando com o Mas senhor. ele pode estar, não é? Numa próxima, vamos chamar ele? Sim. Ó, o monge Sato tá te chamando para uma entrevista, né, junto na mesa, porque ele adora, tem uma memória fantástica sobre política, sobre toda essa história sobre democracia. Outro, meu irmão Luiz Carlos Toledo, meu irmão mais velho, que é um nerd fantástico, adora tudo sobre história, geografia, economia, autodidata em tudo. O que o senhor, se o senhor for conversar com ele sobre história da geopolítica mundial, ele ia adorar. Luiz, eu sei que você está morrendo de inveja e que você queria estar aqui ao lado, conversando com o monge Sato e perguntando isso para eles. Aí eu quero citar também a Joelma, bicha invejosa, que eu sei que você está com inveja de estar aqui. Eu queria citar o Alcindo, que eu tenho certeza que o Alcindo gostaria de estar aqui frente a frente com o monge Sato conversando. E eu sei que tem uma lista enorme, tá? E eu vou citar Amparo, que também é, gostaria de estar aqui, bicha invejosa também, de estar aqui na frente do monge Sato. E eu tenho certeza que vocês estão pensando assim: eu faria perguntas muito melhores. Eu faria porque eles são admiradores e conhecedores tanto da filosofia budista, todo do conhecimento budista, quanto da política. Sérgio, a gente deixa de ser ignorante com boas perguntas. Isso, isso. Eu sou um grande ignorante. O senhor Eu, não, está de frente eu, para nem, outro. eu nem conhecia o podrão. O E podrão, estamos podrão, aqui por podrão, causa podrão. do podrão. Mas eu achei fantástico o Esses senhor nomes conhecer o todos que podrão. você citou Ah, vão me ensinar muito. são pessoas, Amparo, inclusive, é professora da UNB, da área de educação, tá? Joelma, da área de tradução francês e também do direito. Alcindo, um grande estudioso de várias áreas da química, da física, da biologia, da astronomia, da eletrônica, Claro, grande claro. conhecedor, sabe? E Rinaldo é um conhecedor da história política do Brasil e do mundo, da Sabe o que é geopolítica. sabedoria? Ah, Sabedoria é fazer bom uso do conhecimento. e eles fazem. Sabedoria Inclusive, nada mais é do que o bom inclusive para uso ajudar os do outros, né? conhecimento. Para Exatamente, que serve o conhecimento se não é para ajudar o próximo? Não é exatamente, isso? exatamente. Aí eu vou perguntar uma pergunta para o senhor. Eu sempre falo assim: olhe nos meus olhos e responda com sinceridade, clareza, Claro, objetividade. sinceridade é a minha É característica, a que sua os outros característica. acham que eu sou bonzinho. Eu não Não sou é bonzinho, pose, eu não é sou pose. sincero. Não é bonzinho, é sincero. Então, eu vou fazer uma pergunta bomba para o senhor. O senhor vai responder olhando nos meus olhos e o público vai ficar chocado. Essa camisa vermelha que o senhor está usando tem a ver com o PT?
Olha, é vermelha porque é bonita, Sim. sabe? O sol, quando aparece, aparece vermelho, não é? O vermelho, mesmo no arco-íris, vermelho é bonito, não é? Eh, o batom das mulheres é vermelho, não é? O vermelho É representa a exuberância. uma cor muito bonita. Eu acho que o PT escolheu o vermelho porque era exuberante, E o não é? senhor escolheu o PT? Não sei por que escolhi o vermelho para vir aqui no seu programa, mas o seu programa, agora estou entendendo, porque o seu programa é exuberante. Então estou aqui de vermelho para dar exuberância ao seu programa que já é exuberante. E o senhor é verdade que o senhor é fundador do PT? Olha, eu voltei do Chile depois do golpe. Na mesma noite do golpe, eu fui sequestrado pela extrema-direita. Estavam me levando para os Andes. Hum, Certamente não era para um banquete não era. Sim, claro. e também não era para um baile, Não era. Aham. mas o carro foi impedido de deixar a cidade pela polícia do exército. Sim, Eh, foi a primeira vez que escapei de uma morte certa sim, e fui levado a um pelotão de fuzilamento. sim, E no pelotão de fuzilamento, sim. eu pude justificar que não era chinês, Ah, porque a acusação era de que eu era assessor chinês do Allende. ah, sim. Eu disse: olha, general, eu não sou chinês, eu sou brasileiro. Como você é brasileiro? Com essa Sim, cara? é. Não, eu sou neto de japoneses Ah, e estava trabalhando no governo do Allende porque eu sou das Nações Unidas, sou sim, da CEPAL. Se você me matar agora, vai ter um caso internacional, verdade. porque Chile faz parte das Nações Unidas e pediu um técnico em planejamento. Eu fui destacado para trabalhar no governo do Allende. Na verdade, eu me candidatei, eu me apresentei para trabalhar no governo do Allende, mas eu fui na condição de técnico das Nações Unidas, né? Sim. E consegui sair do país e, na verdade, fui buscar emprego na Universidade de Brasília. Ah, tá. Assim que o senhor veio para a Universidade de Brasília, então, buscar emprego. Mas era então reitor um capitão da Marinha, que eu Ah, até tá. esqueci o nome. E sabendo da minha história, claro que negou, Negou. Aham. senão estaria aqui em Brasília em 74 Sim. e fui parar em Salvador. Eu Hum, cheguei em Itaparica, que é outra, é, fica em frente a Salvador, Itaparica, no Carnaval de 1974. sim, sim. E eu fiquei em Brasília até 80, me foge a memória, se é 80 ou 81, mas perdi um filho que ia completar 8 anos em Salvador. E a minha família, a minha mulher e minha filha, que tinha 7 anos, voltou para São Paulo. Eu fiquei sozinho um tempo em Salvador. Eu me lembro muito do Raul Seixas, O senhor gosta do Raul porque Seixas?
eu não conheci o Raul Seixas, Hum, mas na barca, no ferry boat, como se dizem, né, sim. em Salvador, de Itaparica para Salvador, ouvia muito uma música muito esquisita, Qual era? no caso, que era uma mosca caiu na sopa. A música da sopa. Tinha um zumbido. Falei, Eu puxa, sou, mas que música eu sou maluca a é essa? mosca que pousou na sua sopa. Eu sou desafinado, hein? Eu sou a mosca que pousou para lhe abusar. Uma Exatamente. música política. Claro, Ele era a mosca da esquerda que claro, pousou na sopa da claro, democracia, claro, da claro, ditadura para claro, perturbar a claro. ditadura. Eu conheci o Gil, conheci o Caetano, conheci a Betânia, conheci a Gal. A Gal era uma Fantástico, beleza fantástico, fantástica, né, do fantástico. meu lado, né? E conheci, como chama, Cinema Novo, o Glauber Glauber Rocha, Rocha, né? Glauber Rocha. Foi o meu batismo de brasilidade pela Bahia. E super batizado, um batismo de excelência cultural e política. Mas Nordeste não é só Bahia. Sim, Eu tenho um genro que é pernambucano. uhum, Pernambuco é muito diferente da Bahia, como também é Alagoas, é Sergipe, Rio Grande do Norte, sim, etc., Paraíba, etc., sabe? Ou seja, o Brasil tem essa riqueza, tem. É. sabe? Mas começou em São Paulo um movimento muito especial do novo sindicalismo em Sim, torno da indústria automobilística. sim. Eh, e como a minha família já estava em São Paulo, eu vim para São Paulo. Ah. É ali no movimento do ABC, né? Movimento sindicalista na região do ABC. Exatamente, Eu vou exatamente. mostrar uma pergunta aqui secreta para o senhor. O Sim, senhor vai ler, só responda se quiser. tudo Secreta. bem, tudo bem. Consegue ler aqui? Eu considero que sim, Posso dizer a porque pergunta para o público? porque Posso, a posso, pergunta posso é falar para o a público a pergunta pergunta? que o Sérgio Ah, está me fazendo, se eu tenho a ver com a fundação do PT, isso. do Eu fui PT. discreto, tá, pessoal? Só mostrei aqui. Se ele quisesse responder. Eu conheci um grande sujeito em São Paulo porque fui trabalhar no DIESE, DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que mantido pelos sindicatos até hoje. Até hoje, né? Média E qualidade de de volta a trabalho São aqui no Brasil. Paulo, o meu amigo Walter Barelli, que foi quem me convidou para a esquerda cristã, quando eu era calouro na faculdade de economia em 1961, e ele me ofereceu o emprego. E no Diese eu conheci o Luiz Cusquem, Sim, Luiz que Gusquem, foi presidente grande do Sindicato dos sindicalista. Bancários. Grande sindicalista. Luiz, E o Luiz Luiz Cusquem me Gusquem. apresentou o Lula. Não. Deixa eu só interromper. Tá ouvindo bem o microfone dele? Desculpa, só para saber se está. Então, Luiz Gusquem apresentou ao senhor o Lula. E eu não fui eh, naquela, naquele dia no Colégio Teso Azul, Hum, porque eu acho que eu estava viajando de volta a Salvador para me preparar para retornar a São Paulo. Eu sou nascido em São Paulo, na Pauliceia Desvairada, Paulo César Desvairada. mas eu Cultura, tudo. participei da Craxo Hum. na Praia Grande. Uhum. E, ou seja, eu não posso dizer que sou o número um na fundação do PT, mas eu ajudei a fundar o PT, ajudei a fundar o, a CUT, não é? Olha só. Então, muitos me consideram como responsável da fundação do PT.
e sou amigo do Lula até hoje, não é? E o Lula eh, me quer muito, me estima muito, eu também Sim, estimo sim, sim. muito ao Lula, mas o Lula eh, não é de extrema esquerda, Não é, não é. Extrema esquerda, não. não é de forma nenhuma. Ele é um democrata e social-democrata. Sim, Ele acha que a democracia, como o nome indica, é poder do povo. sim, Então, ele é um democrata mais voltado para o social do que para o capital. Ele acha que o capital tem uma vida própria sim, e o povo tem que ser educado para poder dominar o capital, sim, o poder compartilhar com o capital o que chamamos de progresso da humanidade. exatamente. E, enfim, eu acho que ele tem um papel importante tanto na redemocratização do Brasil como na atual etapa em que a geopolítica está mudando. Sim. Então, eu, o senhor disse que é um admirador do Lula. Sim, Eu, eu vou falar de novo de inveja, porque eu quero falar de novo do meu irmão Luiz Carlos. Morra de inveja dessa entrevista com o Monge Sato. A gente falando sobre geopolítica e sobre política brasileira, que meu irmão adora. Rinaldo morra de inveja também. E demais público morra de inveja dessa entrevista. Eu estou usando o termo inveja, que não é muito adequado, mas nesse momento é é. adequado sim. Nesse momento Vamos é. dizer, do Não ponto é? de vista budista. É, nesse momento. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor. A saída do senhor do templo budista tem a ver com seu pensamento geopolítico, o seu pensamento político, o seu direcionamento político ou não? Tem a ver com inveja. Ai, eu não, olha que eu não queria entrar nesse. Se eu viu o cuidado que eu tive para não entrar num termo pesado. Aí o senhor entrou com uma voadora, né? Que a gente fala assim. O senhor entrou com dois pés no peito, né? Não, não, você falou da inveja Tem- na então, outra o senhor, pergunta. então o senhor diz claramente que a saída do senhor do templo budista tem a ver com inveja. O senhor quer falar sobre isso ou o senhor só quer dizer que tem a ver com inveja? Não, a gente pode voltar a isto, mas o budismo eh, diz que todo ser humano é imperfeito. É imperfeito. Eu sou bastante, bastante. Mas a humildade é perceber a própria inveja, a própria imperfeição. Por isso que eu digo namastê. Namastê é do sânscrito, que é Sim, uma linguagem tradicional indiana. O Buda Shakyamuni, o Siddhartha Gautama, está provado que viveu no século VI antes de Cristo na Índia. Eh, ele, o sânscrito vem daí. Namastê significa que é o melhor de mim se encontre com o melhor de você para o bem de todos. sim, Quando diz o melhor, significa que a pessoa não tem só o melhor, sim, tem o pior também, tem. tem o mais ou Sim. menos que é o que a convenção social aceita. Hum, O melhor tem que estar acima da convenção social, porque temos algo que é pior do que a convenção social. sim, Então, a inveja é um dos fatores piores da convenção social. Qualquer um tem inveja.
Sim, Eh, por exemplo, certamente a gente tinha inveja do nosso pai. sim. Por quê? Porque o nosso pai namorava a nossa mãe. Aí nós vamos lá para psique, para, né? Sim, Nós vamos para sim. esse lado aí. E você fala do seu irmão maior, Sim. certamente porque você tinha inveja dele só porque ele nasceu antes de você. O primogênito, né? Eu tenho admiração profunda pelo meu pai, pela minha mãe, pelo Ah, irmão, somos três, pelo meu irmão Luiz Carlos mas Toledo era Pereira, admiração e e inveja. inveja, em várias, Inveja no sentido eu de queria admiração. ter a inteligência que ele tem, a benevolência que ele tem, eu não tenho isso. E do meu irmão também, Fernando Toledo, que é o irmão do meio, que tenho profunda admiração por a alegria que ele tem, a facilidade de fazer amigos e que me ensinou muito também a negociar, fazer negócio, comércio, tal. Mas a inveja move o mundo de certa forma, porque quando você tem inveja de uma pessoa, você tem admiração. A Claro. inveja, ela não é boa, não sei se o senhor concorda comigo, ela é boa quando o senhor tem inveja, a gente tem inveja de alguém, quer ser igual a ele, quer fazer bem. Claro. Ah, ela é ruim quando você não quer que ele tenha o que ele tenha, que ele perca o que ele tem. Aí é ruim. Mas quando a gente quer chegar próximo ali, né, ou se molda e tal, não tem problema dizer, poxa, eu tenho inveja de tal pessoa. Ah, eu tenho inveja da voz de tal pessoa, eu tenho inveja da habilidade dele, né? De falar, de fazer amigos, até de ganhar dinheiro, de fazer. Tá ótimo. Mas eu gostei do senhor ter entrado logo com os dois pés numa pergunta discreta: por que, que o senhor saiu do tempo? O senhor falou inveja. Foi inveja. Então, Porque os monges têm uma formação, geralmente são filhos de monge que hum, herdam os templos ah, e, então, de certa forma, não tiveram a vida que eu tive, não é? ah, E talvez eh, por isso eles achavam que eu não sentia dessa forma, mas no fundo, como você estava explicando, inveja corresponde à admiração, não é? Talvez só Deus não tenha inveja, inveja, né? sabe? Tá, vamos entrar numa história aí. Vamos misturar um pouco de capitalismo com os sete Vamos, pecados capitais? vamos. Vamos misturar um pouquinho? O que que eu acho do capitalismo? No meu conceito. O capitalismo, ele traz todas as qualidades e defeitos humanos. Sim, sim, O egoísmo sim. faz criar novas coisas, faz Se não ganhar fosse dinheiro, o faz ego, tecnologia, a gente não existiria. não é? É. Espermatozoide, Sim, sabe? São milhões de espermatozoides, um deles é que consegue é, penetrar no é. óvulo. Então o capitalismo ele tem a inveja, ele tem a prepotência, ele Sim, tem a arrogância, são defeitos nossos. sim, Ele é um sistema que ele é o espelho de todos os nossos sim, defeitos, não é isso? Egoísmo, supremacia, né? Só que aí vem os sete pecados capitais, que tem inveja, que tem, né, a ganância, que tem a gula, que tem a luxúria, ele, se pegar o capitalismo aqui e pegar os sete capitais, eles estão sim. unidos. Mas o que que a gente tem que fazer, na minha opinião? Daí A a gente tem que incompletude. A incompletude. Nós isso, não somos isso. perfeitos. A gente tem que pegar o que funciona no capitalismo, onde ele funciona da melhor forma e amenizar, né? Pegar esse lado social que é importante, esse lado ambiental, esse lado de preocupação com o próximo,
que a gente pode entrar no budismo, que a gente pode entrar no cristianismo, que a gente pode entrar em várias vertentes religiosas ou, né, procedimentos, né, que sejam religiões, que sejam atitudes, que sejam modos de vida, mas não o que eu penso, excluir ou detestar ou odiar o capitalismo, mas pegar o que ele tem, que são coisas humanas, são características humanas, pegar aqui com o socialismo, que também traz as características humanas e religiosas. Olhar mais para o próximo, ser mais benevolente, se preocupar, se colocar no lugar do outro, entender a urgência da fome, entender a urgência da sabedoria, entender a urgência da saúde. Talvez que me falte no capitalismo é compreender a urgência da necessidade do próximo. E aí, quando a gente puder chegar nisso, em que o capitalismo seja mais flexível, e aí nós vamos entrar numa pergunta de geopolítica, mas porque o que eu considero que os nossos conceitos de capitalismo no Brasil eles são distorcidos, os nossos conceitos de socialismo são distorcidos, os nossos conceitos de direita são distorcidos, de esquerda são distorcidos. São pantomímicos, são ali caricaturas do que é realmente capitalismo, socialismo, direita e esquerda em vários países do mundo, que funciona às vezes alternadamente. Vamos pegar os países da Europa do Norte, vamos pegar outros lugares, vamos pegar o Japão, funciona muito bem. O Japão é de esquerda, mas ele se preocupa com a sociedade toda. A China, ela é comunista, mas o que sustenta a China? Não é o capitalismo? Então, essa mistura na cabeça das pessoas, ela é compreensível, porque a geopolítica é difícil. Ela Olha, tem muitas vertentes, ela é difícil. Aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor: qual é a concepção, e aí o senhor pode entrar em qualquer lugar, a concepção geral do senhor sobre geopolítica? E como está a geopolítica hoje no mundo e no Brasil? geopolítica. O geo significa geografia, que é a sua área. Hum, A política tem a ver com a geografia. A Sim. geografia tem a ver com a política. É a própria história da humanidade. A história da humanidade é geopolítica. Uhum. É, as chamadas guerras mundiais, nós tivemos a primeira, tivemos a Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra geopolítica. Sim. Depois teve a Guerra Fria e aí entra essa coisa do trabalho e dos negócios, como diz aqui. Depois eu vou explicar para o senhor o que significa container giramundo, tá? Que tem a ver também. Gostaria, Depois eu vou sim, explicar por que gostaria. chama, por que a figura do Dom Quixote. Eu Don vou explicar. Quixote, Tem a Don ver com Quixote. geografia. Quando o Eu senhor acho que eu terminar estou de mais falar, te eu vou. entrevistando do que me entrevistando, mas tudo bem. Não, mas o senhor pode ter curiosidade. Tá, vou dizer rapidamente, o senhor volta no conceito. Vamos lá. CGM, container giramundo. Container é porque eu gosto. Não é negócios? Os produtos não vêm no container, nesses containers gigantes. Eu acho muito bonito os containers. Acho bonitos, coloridos. E eu gosto muito de metal. Coisas de metal. Por quê? Porque meu pai consertava panelas. Entende? Panela de pressão, panelas, chaleiras. Meu pai tinha a profissão de pedreiro, mas virou alcoólatra um tempo. Depois ele mesmo se curou. E depois ele passou a trabalhar consertando panelas. Então, a figura do container, e eu trabalho também vendendo Trabalho, coisas, tanto é a panela como pedreiro é trabalho. trabalho. Então, o container é a figura do container. Giramundo
Eu não sou da geografia, giramundo é o movimento de rotação da Terra. Sim. Rotação da Terra. Giramundo. Dom Quixote era um giramundo no sentido de andarilho, como Uhum, Marco Polo, uhum. como Geraldo Viramundo, que nós temos aqui um personagem do livro também, que é Geraldo Viramundo. Então eu juntei o container, que é uma coisa que me interessa muito da venda, e giramundo, movimento da rotação da Terra com a geografia, com o Dom Quixote, que era um sonhador. Sim. Eu tenho até um problema. Depois eu vou conversar uma história muito engraçada com o senhor. O senhor vai dar uma opinião numa próxima situação. Traga para mim, por favor, numa próxima situação, porque as pessoas, os meus amigos e os meus familiares me acham excessivamente alegre. Alegre demais. Entende? Eu entendo isso como uma boa característica. Sim, sim. Mas eles. E eu não tenho aquela. Eu não sou bipolar, não, tá? Eu não tenho aquela alegria e picos de tristeza. Eu não tenho, desde criança, eu não tenho melancolia, eu não sinto raiva, eu não sinto tédio. Não tenho isso. Não é forçado, não tenho. E eu tenho uma alegria constante. Segunda-feira eu vou para o trabalho, tomei um banho Posso quente. lhe fazer uma pergunta? Pode. O Pedro, como chama? O Podrão, Podrão. que aliás é o apelido, mas também eu queria até saber a origem desse apelido do Podrão. Mas Tá. também me apresentou Ah. como o Sérgio Toupeira. Ah. Também é um apelido, porque tem É, a ver com isso que você está contando? também tem, também tem. Então eu vou dizer por que Sérgio Topeira. As pessoas me perguntam. Primeiro, a internet Sim, é um mundo, é um universo. sim. Você tem um canal É um desse, novo você. universo, é uma nova geopolítica. Isso, isso. Hoje, a geopolítica vem da comunicação. A gente elege uma pessoa com um programa desse, com um canal desse, com um podcast, a gente elege um governador, tem poder para isso, muitos canais grandes, milhões de seguidores. Elege um governador, elege um vereador, elege um prefeito. Sim, Tem esse poder, porque você alcança o mundo sim, inteiro. Por que Sérgio Topeira? Tá, sim. pessoal? O público que pergunta, o Monge Sato fez a pergunta por que Sérgio Topeira? Porque lá no WhatsApp do Monge Sato, e de onde apareceu, ele não aparece assim. Ele aparece escrito Sérgio Topeira. O que é Ah, Sérgio Toupeira? É porque o meu nome é Sérgio Toledo sim, Pereira. sim. Eu fiz um Ah, anagrama. Sérgio Toledo Pereira. Sérgio Toupeira. E o porquê o Toupeira? É ah, uma gozação comigo mesmo. Você é muito burro. Se eu não falo que a gente acabou de falar que nós somos muito ignorantes sim, ainda, sim, precisamos. Então, é uma gozação comigo mesmo. sim. Além de ser um anagrama, Sérgio Topeira é um cara burro ainda, um cara que, se eu, poxa, eu queria ter o conhecimento de muita coisa que eu não tenho. Eu sou um cara burro, preguiçoso, entendeu? Por que que Alexandre Veiga, Alex Podrão estaria aqui na mesa? Ele não viria só ver o senhor, não. Ele estaria aqui na mesa como segundo entrevistador do senhor. Por quê? Porque ele conhece muito mais o senhor do que eu, ele tem uma admiração profunda pelo Senhor e ele conhece o budismo muito mais do que eu. Então, eu colocaria Alexandre Podrão aqui para me ajudar, me auxiliar a fazer perguntas para o senhor. Eu acho que o senhor também gostaria, né, que ele estivesse aqui na mesa. Como se eu for entrevistar um cientista de qualquer área, que obviamente eu não tenho domínio, ou que eu até tenha, mas eu preciso do auxílio dele para me deixar mais seguro para fazer perguntas mais importantes, mais interessantes para ele, para a ciência, para a sociedade e para o público. Então é isso. Sérgio Topeira é Sérgio Toledo Pereira. E Topeira é uma gozação comigo mesmo. Como você é burro, você poderia ser muito mais inteligente, muito mais Mas dedicado. isso que é sábio, sabedoria, Pois é. saber da própria imperfeição, É. saber da própria ignorância. É. Como que a Porque gente pode, vamos dizer que o maior ignorante
foi quem jogou 2 bombas atômicas sobre o Japão. sobre o Japão, Deve ser com, grandes com, cientistas. com um argumento, com um argumento que eu nunca aceitei, de que precisava jogar aquelas bombas para parar a guerra imediatamente. Não. Esse era o E o argumento, mas argumento, eles queriam saber qual era o poder de claro. destruição das bombas. E eu diria mais do que isso. Por quanto se poderia vender bombas com aquele poder de destruição? Mau negócio. Mau negócio. Sabe? Mau negócio. Eu vou contar uma. Nós temos muita coisa para conversar, porque Sim. o entendimento nosso, de repente, e aí eu sendo humilde e arrogante ao mesmo tempo, eu sei que o conhecimento do senhor é fantástico sobre geopolítica. Eu quero mostrar uma coisa aqui que é de um meu amigo Você branco. trouxe o Eu vou Dom mostrar que Quixote. tem a ver com aquilo. Isso aqui é Dom Quixote. Sim. Branco, presta atenção, meu amigo Branco Seixas. Vamos lá, olha como as coisas se cruzam. Meu amigo Branco Seixas, que é muito amigo do Podrão, Sim. ele toca Raul Seixas. Ele é cover do Raul Sim. Seixas. Todo indumentário imita o Raul Seixas. Sim. Ele conhece o Alex Podrão há muito tempo. Eu conheço o Branco há muito tempo. O Branco, registra aí, tá? Depois eu quero você aqui com a gente. Eu vou mostrar uma obra sua para o Monge Sato e para o Brasil todo e para o mundo. Eu gosto muito da figura do Dom Quixote. É um andarilho, é um sonhador, lutava contra moinhos, era um poeta, era um. É a figura que eu gosto. É o cara que entende a vida, que eu entendo a vida, que ela precisa ter um certo grau de loucura, no sentido de alegria. Sim. Quando o senhor nasceu, quando eu nasci, já havia guerra, já havia fome. Quando nós morrermos, vai continuar havendo. Sim. O que nós podemos fazer? Ajudar, auxiliar nos que nós podemos, com conhecimento, com o dinheiro do capitalismo, com a distribuição, com a preocupação com o próximo. Mas a gente não precisa ser triste. Não. Porque tem tudo isso. Nós podemos ter um grauzinho de loucura, que talvez seja isso que o pessoal da minha família está estranhando tudo, até minha filha. Depois eu vou contar uma história engraçada. Então vamos lá. Eu gosto muito da figura do Dom Quixote. E aí eu falei que um dos meus trabalhos, o meu mestrado em gestão ambiental e territorial, com foco na reciclagem, que eu gosto demais da reciclagem. E aí eu não tenho Reciclagem é um ato de criação. De criação e de continuidade que a gente pode remeter a uma segunda vida, a uma terceira vida. Embora eu não tenha conceitos religiosos ou conceitos espirituais com esse direcionamento. Mas eu torço para que eu... Sabe quando o senhor torce para estar errado? É o meu caso. Eu torço para estar errado. Linguagem popular. Pessoa com muito espírito. Isso. Certamente. Porque eu não preciso ser um religioso para fazer coisas boas. Eu preciso fazer coisas boas, independente da religião. A religião ajuda? Ajuda demais. Mas. Às vezes ajuda e às vezes desajuda. Às vezes. Vamos ficar com o lado do ajuda. Depois nós vamos entrar em tanto assunto que depois nós vamos entrar. Depois eu quero conversar com o senhor numa outra ocasião sobre a religião na política. O papel da religião na política. Nós vamos conversar depois. Então, essa obra aqui é do Branco Seixas, tá, Branco? Um abração. Ela é de 1995, feita aqui em Brasília. Ele era expositor na Feira da Torre. 1995, nós estamos em 2025. Você imagine o quanto evoluiu o modo, a arte. Ele vai fazer agora trabalhos em acrílico. Nós vamos anunciar os trabalhos dele aqui, colocar à venda também. É uma reciclagem, não é? Tudo isso corrente de bicicleta. Exatamente.
parafuso, ó. Tá vendo, ó, tal. Exatamente. Esse Dom Quixote foi uma briga com o Branco. Branco, você lembra dessa briga? Por quê? Aí vamos à arrogância e à alegria. Vamos entrar. Uhum. O senhor está vendo que o Dom Quixote, ele não está numa posição de cabeça baixa. Ele Não. não está, o Rocinante, o cavalo, ele não está de cabeça baixa. Não, ele está empinado. Porque eu sou assim. É a parte da minha arrogância. Isso foi uma discussão com o Branco, que ele falou, mas o Dom Quixote não é assim. O Dom Quixote não é empinado assim, não é inclinado. Eu falei, mas eu sou. Eu queria, adoro o Dom Quixote, mas eu queria misturar o Dom Quixote comigo, com o Uhum. que eu sou. Aí ele falou, mas você está deturpando a arte. Deixa eu deturpar a arte. Deixa eu deturpar a arte e parecer comigo. Joga, aí isso aqui, joga lá o outro, novamente, por favor. Esse desenho, esse Dom Quixote aqui, deu origem a esse. Porque eu precisava simplificar essa, para a linguagem de internet, ter uma logomarca. Eu precisava Sim. simplificar isso aqui, desenhei, e aí meu amigo Jackson Ângelo, que é um super artista também, ele faz quadros enormes de Don Quixote, nós vamos colocar, ele adora o Don Quixote também. Foi outra briga, Uhum. porque olha o queixo do Don Quixote. Queixo empinado. Sérgio, você tá, a mesma coisa, você está deturpando a arte, você está alterando o artista, você está alterando a história. Não, eu só quero um Don Quixote porque eu sou assim. Eu tenho essa, reconheço que é uma arrogância, mas essa arrogância, ela me traz alegria, ela me traz orgulho, é o meu modo de ser. Então, está explicado aqui para o senhor por que Container Giramundo, por que Sérgio Topeira e por que está saindo daqui para cá. Essa cor, depois a gente conversa. Mas é isso aí. Essas são as histórias. Eu fiquei com muita inveja sua de você ter tantos amigos Sim. significativos. Nossa, depois o senhor vai conhecer. Olha, nós vamos movimentar Brasília e Brasil com esse Eu podcast. quero conversar com todos eles. O senhor quer conversar? Então, ó, pessoal, o Monge Sato quer conversar com todos os nossos artistas aqui, escritores, cantores, escultores, artesãos, catadores de material reciclável, Sim, políticos. sim. O Monge Sato quer conversar com todos vocês aqui no nosso podcast CGM Talks. Vocês todos estão convidados para conversar. Monge Sato, olha para essa câmera e faça um convite para que os amigos venham conversar com o senhor aqui. O Sérgio Tolpeira, eu estou entendendo, Tolpeira vem de Toledo Pereira, Pereira. mas Tolpeira vem da sabedoria dele, porque Obrigado. ele conhece muito e todo o conhecimento que ele tem, ele destina ao público, fazendo programas desse tipo. Sim, Eu quero conversar com todos os amigos que ele citou no programa, conversando com essas pessoas, porque essas pessoas, de fato, sabem o que é budismo. Eu sim, estou para aprender o que é budismo. Eu só sei que todos os seres humanos têm inveja, ou seja, são imperfeitos. sim, Talvez eh, Deus ou Buda não tenha essa inveja. Por isso que eles são especiais. Mas todos nós temos. E conversando com essas pessoas que a gente inveja pelo talento, pelo conhecimento, pela sabedoria, é que eu posso chegar à sabedoria. Então, eu faço um convite, mas também faço convite não só ao Ismael, que é jovem, é, mas a toda a juventude. A juventude também tem a sua sabedoria. Por exemplo, eu sou um ignorante tecnológico. ah, Os meus netos, que têm menos de 10 anos, não querem conversar comigo porque acham que eu sou um ignorante, não é? é,
mas também com esses jovens eh, que até têm uma importância muito grande aqui em Brasília, porque eles passam a votar, Isso, não é? isso. É. Eu quero conversar com esses jovens também. Jovens, tanto rapazes como moças. Todos estão convidados. Espero que o Sérgio confirme esses convites para eu Confirmarei. estar conhecendo todos os amigos eh, dele e também os jovens que ele pode não conhecer. Muito bem, o convite está feito, tá bom? Inclusive para pessoas que professam outras religiões também, que Ah, não, sim, eu acho que seria importante, sim, né? sim, Falar um pouco sobre budismo, falar um sim, pouco onde converge em cada religião, sim, não é? Então, você também que é religioso, que professa a sua religião, seja ela qual for, né? Aqui é um ambiente bastante acolhedor, sim, tanto da questão religiosa, ambiental, quanto da questão de preferência, né, de modo de vida da pessoa, tá bom? O nosso podcast ele é bem amplo e bastante acolhedor, tá? Eu queria que o senhor, já que o senhor está falando para o jovem e falando para os outros também, nós vamos falar de religião, fale do budismo para o jovem, para o geral, mas concepção do budismo para o senhor e o que o senhor pode dizer para o jovem dentro do budismo, dentro da concepção de budismo. O budismo é o caminho para sermos Buda. Caminho para sermos Buda. Ah, É apenas um caminho. é um caminho. E esse caminho é conhecido como o caminho do meio, Sim. mas é um caminho, não é ficar em cima do muro. O senhor está dando uma indireta aí? Sim, O senhor está dando uma indireta? Não é ficar em cima sim, do muro. sim. Tá, Porque a classe média tá, é hoje a maioria da população. tá. Tem os miseráveis. Sim, sim, sim. Mas os miseráveis podem se tornar classe média, média baixa, média média, até média alta, e alguns podem se tornar até parte da burguesia. Sim, A elite é pequena, mas a maioria é classe média ou esperando se tornar classe média. sim, A média significa caminho do meio, não significa estar em cima do muro. sim, sim, É, tomara que o mundo todo, em pouco tempo, se torne a classe média significativa, ou seja, que a democracia, que o povo, todos possam ser a classe média, ou seja, não passar por dificuldades, sim, não ficar endividado. Esse endividamento cria ansiedade, sim, não é? Mas viver bem, viver em felicidade, o que também é difícil. Por que é difícil? Porque a felicidade hoje está muito em ter coisas, exatamente, exatamente, ter coisas. é, E ser feliz é a própria felicidade. E para ser feliz, não basta se tornar classe média e ficar em cima do muro. sim, sim. Ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. A Isso, ditadura dói no nosso corpo e dói na nossa alma. isso, A ditadura não tem espiritualidade. O pessoal que acha divertido matar, o pessoal que acha divertido reprimir, não pode estar certo. aham, Ditadura nunca mais. isso.
pelo menos eu estou ligando inveja com ditadura. Sim, Ditadura é das pessoas que não querem ter inveja, sim, acha sim, que está por cima de tudo, não é? sim, sim, Quem não tem inveja é Buda, é Deus. sim, E o budismo diz que todos nós podemos nos tornar Buda. sim. Esse é o budismo que eu adoto e talvez o fato de estar aqui com você crie inveja nessas pessoas. Ah, com certeza, isso eu tenho certeza. Tenho certeza. Quando eu terminar de gravar aqui, já vai ter um monte de gente me pedindo. Até vou perguntar, Ismael, o meu celular tá colocado? Eu coloco aqui, nós estamos gravando aqui, oficialmente aqui com um podcast, na vertical, na linguagem vertical, com essas câmeras Perdão, eu todas. não sei nem o que é podcast. Ah, um modelo de entrevista. Ah, Só tá que, bem. como se a gente estivesse no rádio, Se só que você estivesse aparecendo conversando com na Dom TV. Quixote. É. Só que tá vendo esse celular ali na vertical, ele Sim. tá gravando para mim dentro do celular. Ah, Imediatamente eu já vou lançar porque a edição daquele lá demora um pouco mais do podcast, tem que ajeitar. O sim. celular imediatamente eu posso fazer cortes pequenos e lançar. O pessoal já vai ficar doido porque eu vou anunciar a entrevista com o Monge Sato. Daqui a 5 dias sai a entrevista completa. Já vai ter um monte de gente me perguntando. E pessoas que eu tenho certeza que vão morrer de inveja que queria estar aqui conversando com o senhor. E que nem imagina, e eu não imaginava, que a nossa conversa seria dessa forma, nesse nível de conhecimento, uma conversa inteligente, uma conversa, inteligente, eu estou falando da minha palavra, do senhor, tenho certeza que seria, mas de assuntos tão interessantes. Aí eu posso falar para o público um minutinho. Quando o Monge Sato chegou aqui, ele foi bem claro comigo, Sérgio. Eu quero falar de temas interessantes. Eu quero falar de temas diferentes. Eu quero falar para a juventude. Eu quero falar de temas novos, atuais. Eu quero falar de geopolítica. Me espantou, porque a gente estava mais na minha cabeça, mais superficial, para não dizer outra coisa. Eu estava muito mais ligado no budismo. E o senhor estava muito mais ligado na juventude, na geopolítica, nas coisas atuais. Né? E até agradeço o senhor por isso, por ter entrado assim. Eu que É, te agradeço, Sérgio, pela sua compreensão. não, mas assim, o nosso podcast ele se preocupa muito em que o entrevistado fique contente com o que ele quer falar, com o que ele queira transmitir. E isso aqui é um registro para a vida toda, que o senhor pode olhar depois, poxa, olha o que eu pensava antes, olha o que eu penso agora. A família vê, as pessoas veem. Olha, eu não sabia que um monge budista ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Eu não sabia que um monge budista era amigo do Paulo Freire, que era amigo dos maiores cantores, né, representantes da arte, da cultura brasileira, que foi perseguido pela ditadura Pinochet, que foi sequestrado. E aí eu vou perguntar uma coisa, senhor, que eu tenho certeza que você não sabe. Qual é o time do senhor? Qual time o senhor torce? Gilmar, Romero e Olavo. Ele está dando, Idário, ele tá dando a Roberto escalação do Goiano. Corinthians de 1954. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Simão. Eu sou corintiano desde 1954. Esse 1954. foi o time do quarto centenário da cidade de São Paulo, quando eu tinha 12 anos. 12 anos. Então, para você que não sabe, eu também não sabia, que o Monge Sato torce para futebol, gosta de futebol, acompanha, né, o campeonato nacional e outros campeonatos, é corintiano, e ele falou aqui a escalação do time do Corinthians de 1954, quando ele tinha 12 anos. Esse Carbone, tinha um Carbone no Botafogo também, mas acho que é posterior, é bem posterior, Acho que mas sim. tinha um Carbone também que jogava muito bem no Botafogo.
E o senhor acompanha outros esportes também? Eu sou viciado na televisão, É. mas em esportes. Ah, tá. O senhor gosta E de tudo de esportes. exatamente. Porque eu acho que atrás de cada jogador, não digo nem atrás de cada time, mas atrás de cada jogador tem toda uma história da vida dessa pessoa. Não é à toa Ah, que esses jogadores aparecem competindo em jogos importantes sim. para o mundo todo ver. Então, eu acho que os jogadores representam a nossa vida. O senhor chegou, eu concordo, representa a nossa vida e os jogadores, a maioria deles representam as camadas mais necessidades Sim, da sociedade, mais sim, frágeis. sim, E aí tem muito com perseverança, sim, com alegria, sim, com a certeza de que vai conquistar. É sim. difícil. Eu vou fazer uma partezinha, o senhor está falando de esporte. Pergunta para mim assim, pergunta para mim, Sérgio, quem você vai entrevistar amanhã? Sérgio, quem você vai entrevistar amanhã? Eu vou fingir surpresa com a pergunta, tá? Fingindo surpresa. Amanhã, pessoal, e o Monge Sato vai gostar, amanhã nós vamos entrevistar o senhor Xavier, que ele é o coordenador geral da Corrida de Reis em Brasília. A Corrida de Reis tem todo ano em Brasília. É tradicional, acontece amanhã. O nosso a, representante aqui, o Ismael, que é do grupo A, vai correr amanhã. Ismael vai correr amanhã, os 10 Muito bem. quilômetros. É, então, o senhor Xavier, que ele é representante há 50 anos, e ele já correu também, ele representa há 50 anos a Corrida de Reis, organiza, ele vai estar comigo aqui amanhã, na entrevista. Nós vamos trazer também um corredor, um atleta de ponta, um dos corredores da Corrida de Reis, e se a gente conseguir também um treinador de corredores, Nós vai temos um estar aqui na campeão mesa. mundial corredor que nasceu aqui perto de Brasília, não é? Nasceu aqui em Brasília, deixa eu lembrar o nome, estudei com ele. 800 metros, Não, correu 800 corredor de metros. longa, era o. Procura aí, Ismael. Corredor campeão de corrida aqui em Brasília. Esqueci o nome dele. Estudei com ele na escola pública. É, Depois ele correu. Não, não. Foi mas o campeão, importante é que o Ismael medalha corre. de ouro de corrida. O Ismael, se eu não fosse ele, eu ficava perdido aqui para encontrar aqui no Né? estúdio. É, Mas não sabia que ele era corredor também. corre, ele vai correr amanhã. Muito bem. Ele vai correr amanhã. E aí, nós vamos tentar trazer esse. Procura aí, Ismael. Corredores de campeões da. Pô, quem tá o público aí vai lembrar. Rinaldo lembra na hora. Eu não vou lembrar. Ele estudou comigo no colégio público. Foi. Depois ele correu Rinaldo. no SESI. Depois ele correu. Coloca aí, corredor brasileiro, campeão mundial, medalha de ouro. Vai, não, vai botando uns nomes aí. Até. Daqui de Brasília. Ele era de Taguatinga mesmo, você. É, Joaquim Cruz. Joaquim Joaquim Cruz. Cruz. Hã? Exatamente. 800 metros. Joaquim Cruz. Eu creio que hoje Joaquim Cruz mora nos Estados Unidos, é treinador Isso. lá. Ele é treinador. Treinador nos Estados Unidos. Olha, Joaquim Cruz, um beijo, um abraço. Sou seu super admirador. Tenho certeza que o Monge Sato Sim. é um super admirador, tanto que ele lembrou Eu de o você agora. conheci aqui em Brasília, num Conheceu evento. aqui. Muito Eu, simpático. eu estudei com ele, eu não estudava na mesma série que ele, mas ele estudava no Colégio 30, em Brasília, ele era corredor, e depois ele foi ficando famoso ali nas corridas de colégio, depois ele Sim, foi para o SESI, o sim, SESI representa muito bem o esporte sim, aqui em Brasília, sim. e depois ele surge fantasticamente, imagine para nós, que éramos estudantes de escola pública, Sim.
pobres, todo mundo pobre, vê um colega também pobre, sem treinador, sem superalimentação, sem um super técnico, sem um super tênis de qualidade, ser campeão do mundo, né? Depois evoluiu e tal, foi campeão do mundo. Então é fantástico, né? Então amanhã, pessoal que vai correr, que gosta de esporte igual o Monge Sato, acompanhe que aqui no CGM Talks nós vamos fazer a entrevista amanhã com o senhor Xavier, tá? Que é o coordenador geral da Corrida de Reis, que vai acontecer hoje à noite, né? 10 quilômetros aqui em Brasília, né, Ismael? 10 quilômetros e 6 quilômetros, com a premiação aí de até R$ 80.000. E tem pessoas de meia idade, tem idosos, muito idosos e muitas crianças. As crianças correram anteriormente, tá? Mas muito legal o senhor ter mencionado isso. Mas é interessante que você falou da pobreza da escola pública. Sim, Mas não tenho inveja de você, não. Porque eu fui também pobre, sim, estudei em escola pública. E um sim. dia conto essa história da minha família no Brasil. Vamos contar, tá, vamos contar. Eu vou só dizer um termo que eu gosto, que talvez o senhor entenda, que tem a ver com alegria também. Sim, Eu nunca ouvi esse termo, eu não sei se tem esse termo. Às vezes a gente acha que está criando uma coisa nova e sim, não está. sim. Sabe, o compositor, quando ele compõe uma música e ele acha que foi criação dele e depois é plágio e ele nem sabia que era plágio, eu chamo de pobreza não percebida, que era a minha pobreza, porque eu sempre me achei Claro, muito feliz. claro, Então a gente, claro que eu não posso comparar com a realidade de outros países em claro. que havia fome. Não havia fome na minha pobreza. Sim. Mas, como eu disse, eu tinha uma família maravilhosa, de pai e mãe, com pouca instrução. Meu pai, pedreiro, depois virou alcoólatra. Minha mãe, vendedora da Avon, mas era a maior vendedora da Avon de Brasília, Mas é primeiro lugar, importante o fato entendeu? de se dizer que seu pai era pedreiro, primeiro porque pedreiro fazia casas, não E é? fez a nossa casa. Ele E construiu a nossa depois casa. ele cuidava das panelas. Das panelas. Como que a gente faz sem as panelas? Sim, Sabe? sim. As panelas cozinham. Sim, sim, é importante. Então, Eu gosto disso, a importância. Ixi, Monge Sato, nós vamos ter umas 1.000 entrevistas, porque eu adoro profissões. Eu tenho um canal de profissões também, tá? a Eu adoro importância da educação. isso. Eu adoro profissões. Eu adoro material, ferro, madeira, metal em geral. Eu gosto muito de metal. Eu gosto da consistência dos materiais. Então, se o senhor me vê algum dia na rua passando a mão numa parede, Uhum. sabe? Que Passa, peso, tem um peso que bom. peso. Se o senhor me vê na rua passando a mão numa parede, passando a mão numa árvore, passando a mão numa janela, é porque eu gosto da consistência dos materiais e de como a humanidade chegou ao ponto de desenvolver o material correto para cada objeto, para cada atividade. Aí as pessoas reclamam. Vamos dar um exemplo. As pessoas reclamam. Ah, eu não posso encostar no carro que o carro amassa. Sim, é a questão da física, para quando houver uma batida, ele vir amassando e reduzindo o impacto, o peso, para que não chegue até você e você morra. Porque quando os carros eram de um material muito Sim, mais duro e sim, durava, batia, você morria sim, do impacto, claro, do peso. claro. Então, eu Então, gosto muito. Então, qualquer dia você vai me ver aí na rua passando a mão numa árvore, que eu gosto uhum, da consistência da árvore, passando a mão no vidro, na parede e tal. uhum. Mas eu gosto disso. Então, não sei se existe esse termo, mas para mim, talvez, aí voltamos à parte da alegria, eu considero que eu tive uma pobreza não percebida, porque eu era muito alegre. Então, eu tinha muitos amigos, como tenho até hoje. Eu não percebia a pobreza. Não havia fome na minha casa. Sim, Havia pobreza, sim. mas era uma pobreza não percebida ou uma pobreza encoberta ou suprida pela felicidade, pela alegria. Melhor a pobreza do que a dívida que a gente faz com o crédito, Sim, sabe? sim, O sim. crédito, as prestações é que nos criam ansiedade, que é diferente da inveja.
Então vamos misturar isso tudo numa pergunta só? Vamos, O senhor é casado? sim. Fui casado várias vezes, não é? E por que você deve estar fazendo essa pergunta? Hum, Porque religioso não se casa, isso. Não, e porque o senhor não é falou em cartão de verdade. crédito também aí, algumas coisas. É porque o senhor falou em dívida, cartão de crédito, né? E também porque o senhor é religioso e não quer. Por exemplo, eu não sabia que os monges se casavam. Eu Exatamente. não sabia. O, o monge mais conhecido do mundo é o Dalai Lama. O Dalai Dalai Lama Lama. não é casado, Hum, porque a escola dele, a escola budista dele, não permite casamento entre os religiosos. hum, Mas o Buda Shakyamuni, hum, Siddhartha Gautama, o iniciador do budismo, era bem casado. hum, Ele abandona eh, a mulher e o filho recém-nascido para ser Buda. sim, Mas quem diz que ele não se casou de novo? hum, O pessoal acha que, como ele deixou a família, Buda não se casou nunca mais. ah, Mas pode ser errado, não é? Você, como cientista, como professor, eh, naquela época não havia registros como há hoje. o que, o que me agonia na história. Eu vou dizer para o senhor, a minha primeira opção de estudo, como eu falei, de formação era história. Mas o que me agonia na história? A gente não ter a informação, a certeza da informação correta. Isso me agonia. Vamos pegar, vamos puxar para as eleições agora, vamos puxar para o nosso contexto agora. Nós tivemos um contexto de eleição, nós estamos num contexto de separação, de rivalidade, direita e esquerda. Se um autor, um escritor, um historiador de esquerda escreveu um livro sobre esse contexto geopolítico que está acontecendo agora, o livro vai para uma direção. Uhum. Se um de direita escrever, provavelmente o livro vai para outra direção. Se os extremos escreverem, vai para outra direção. Então, o que me agonia na história? Não saber a verdade de algumas coisas. Outra coisa que me agonia na história, que eu não teria como acompanhar, é porque cada povo está na história em uma época diferente, tecnologicamente, culturalmente, é, espiritualmente. Uhum. É como se fosse uma montanha cheia de pontas. Cada um está no. Hoje ainda é assim. Uhum. Muita Uhum. gente não tem um celular, não tem uma TV, não chegou ainda nesse estágio, não chegou no estágio de um transporte veloz. De Uhum. muita gente está, e aí a gente entra na questão da pobreza também. Outros não, outros é necessidade. Você tem um indígena brasileiro Por outro que vive lado, isolado que não precisa de nada disso. tem gente que paga um dinheirão para ir para o fundo do mar ou para ir para o universo, não é? Sim, pois é. Então, Poucos podem fazer isso, mas fazem. é. Então pronto, olha, então vamos para minha ignorância, tá? Por isso que precisava do Alex Podrão aqui, por isso que precisava do Alcindo, precisava dessas pessoas que eu citei aqui. Precisava do meu irmão, precisava do Rinaldo, precisava da Joelma, né? Precisava de várias pessoas para me auxiliar. Eu sempre vai ter uma pessoa me auxiliando, né? De vez em quando. Então, o senhor foi casado. O senhor tem filhos? Tenho. Eu perdi um filho, foi muito importante. Perdi dois filhos em Salvador. Mas esse filho que ia completar 8 anos, chamava-se André, foi muito marcante. Eu Ah, realmente não gostaria que nenhum pai ou mãe perdesse o filho eh, em qualquer circunstância. sim, muito difícil. Mas tenho dois filhos e quatro netos. Uhum. Dois filhos e quatro netos.
Tá. E eu acho que a família é fundamental, mas também a família significa a vida como um todo, não é? Não é, a vida toda, Ah, mas é como se fosse a vida como um todo. ah, E representa não só o nosso passado, como o presente e o futuro. sim. E, e é uma concepção complicada, uma família. Sim, É uma sim, concepção, vai, transcendental. Eu não saberia usar as palavras. Para mim, que não tenho uma religião sim. definida, torço para estar errado, Uhum, torço para que as religiões, nas suas concepções, estejam certas uhum. e eu esteja errado. Não é que eu não torço contra as religiões. Apenas eu não tenho uma concepção religiosa entranhada, definida, sabe? Então, a mim me basta saber quem foram meus pais, minhas mães, meu pai, minha Claro. mãe, meu avô, meu irmão. Essa concepção me basta espiritualmente. Ela me satisfaz. Aquela, digamos, uma busca interior ou uma busca de saber de onde eu vim, para onde eu vou, para mim para na família. A família me basta. E eu sou satisfeito com isso. Depois, A né? família é um espelho, não é? Sim, Tanto das suas virtudes como dos seus defeitos. sim, sim. Mas se o senhor me perguntar assim, eu brinco com isso, brinco com todo respeito. Se o senhor me perguntar assim, você tem curiosidade de onde você veio, para onde você vai? Eu digo não, porque eu sei de onde eu vim. Eu vim da minha mãe e do meu Claro, pai. Eu sei de onde eles vieram. Meu claro. pai veio de Pernambuco, minha mãe veio do Rio de Janeiro. Eu sei quem são meus entes queridos. São os meus pais, são os meus irmãos, são os meus parentes, a minha filha, são os meus amigos. A mim me basta esse universo. Esse é o meu universo. Aí eu vou, já que o senhor falou de futebol e falou de outras coisas, eu vou perguntar de família, eu vou perguntar: o senhor bebe? Eu bebia. Hum. Este ano resolvi não beber, mas simplesmente porque eu tenho alergia. Eu acho que eu tenho alergia ao álcool. Eu fico muito vermelho, fica me coçando, Mas vamos sabe? lá, o senhor descobriu esse ano só? Hein? Só esse ano que o senhor descobriu? Foi. Foi? Não, eu ficava desconfiado nos Ficava outros anos, desconfiado. mas Ah. eu Mas bebia. descobriu agora, um ano. Agora, nessa idade, não é legal ficar coçando, Sim. ficar Qual vermelho. bebida que o senhor gostava? Eu bebi, eu aprendi a beber vinho Vinho? no Chile. Ah, vinho. Eh, Parece que existe até hoje, mas na minha juventude existia o sangue de Sangue boi. de boi. Eu tomava sangue de boi. E Sangue de boi. quando eu fiquei exilado no Chile, cheguei lá em janeiro de 70, eu realmente tomei vinho bom chileno. Mas Sim. hoje eu vejo nos supermercados milhares de marcas. Então já não sei Quais são, né? quais são os vinhos bons, sabe? Eu sei que os vinhos mais caros são vinhos mais demandados pelo mercado, não é? Uhum. O mercado, nesse ponto, é inteligente. Uhum. É, é um paradigma capitalista, faz parte do negócio e as coisas boas são mais demandadas, não é? Mas aí os fabricantes logo aumentam o preço, ou os comerciantes logo aumentam o preço, não é? Então, como se aqueles vinhos bons chilenos, depois italianos, depois espanhóis, depois os alemães, não existisse mais. Então, eu estou deixando de beber vinho, mas tomava cerveja,
mas também hoje as cervejas são de muitas qualidades, não é? Sim. Bom, enfim, eu estou me deliciando com boas bebidas, Boas mas bebidas. a água que o Ismael me trouxe Sim. é a melhor bebida. Melhor bebida que tem. A água é essencial Sim. e todas as coisas essenciais não deviam ser mercadoria. Mas água era de graça, não é? A gente até É. brincava É. dizendo que nunca a água vai ter o preço de uma gasolina. Gasolina é mais preciosa do que a água, porque é mais cara. Mas hoje a água custa tanto quanto uma combustível, não é? Sim. É, dependendo do local, da região, né? Exatamente. Tá. Ótimo. Eu vou Mas a fazer água é essencial para nossa para saúde. nossa saúde, para o corpo todo, né? E a nossa composição, não é? Sim, composição do setenta corporal por física, cento né? do nosso corpo é água, né? É, é. Olha, eu vou fazer agora, então, uma pergunta para o senhor, que o meu irmão Luiz Carlos Faria, que a Joelma Faria, que a minha filha Isadora Faria, que o meu amigo Rinaldo Faria, que a Amparo Faria e que o público faria. Ousadamente, eu vou fazer essa pergunta para o senhor e que eu acho que o senhor talvez se interessasse também em fazer e em responder. Buda era de direita ou de esquerda? Direita e esquerda é um conceito muito relativo. Uhum. Eu não sei escrever bem até hoje. Hum, Eu achava que eu era canhoto, hum, mas na minha época não tinha carteira, nada era para canhoto. sim. E a minha mãe deve ter me obrigado a ser destro por Hum, causa disso, hum, né? Ou seja, esquerda é uma palavra ruim para muita gente, uhum, né? E hoje a direita também é uma palavra ruim para muita gente. uhum. Eu acho difícil gente dizer que Buda era de esquerda ou de direita. Ou de direita? O Buda, o Siddhartha Gautama, nasceu príncipe. Sim. Então, puxa, então era de direita, era classe dominante. Uhum, Então, a direita é vista como classe dominante, uhum, mas ele sofreu como qualquer pessoa sim. e sofreu sentindo dúvidas sobre o seu nascimento, sentindo dúvidas sobre a sua velhice, sofrendo dúvidas sobre a morte, sofrendo dúvidas sobre a vida em si. Sim. Ele deixa o palácio para buscar respostas ao sofrimento humano. Uhum, Poxa, então é de esquerda ou de direita? sim. Sabe? Dizem que o budismo é o caminho do meio, não é Uhum, nem esquerda nem direita. sim. Eu prefiro ficar com essa definição do Buda. Sim. Há várias escolas budistas. Eu prefiro a escola budista que diz é o caminho do meio para você poder se tornar Buda um dia. Não, não, não ser nem de esquerda nem de direita, mas encontrar esse caminho do meio para ser feliz. Certo. É, eu acho que a gente tem o direito de ser feliz, Sim. não de ter inveja, não é? Porque o outro é mais feliz do que você, Sim. mas todos serem felizes. Sim. Não ser feliz porque ter mais, Uhum, mas ser
apenas feliz. sim. Ser feliz, eu acho que é não ter inveja. Uhum, Talvez Buda não tivesse essa inveja, como outras denominações que chamamos de Deus também não tivessem inveja. Não é? sim, Tiveram vários deuses, não é? Na mitologia, mas sim. eles brigavam muito entre si, não é? É. Por inveja, não é? Sim, Deus é absoluto. Por que é absoluto? Porque não tem inveja de forma absoluta. sim, Eu acho que tanto o Buda como o Cristo mostrou que não tinha inveja, sim, né? sim, E o Deus, né, que a gente eh, eh, aceita, eu aceito várias denominações de Deus. sim. Eu sou batizado, eu tenho aproximação com os católicos, com os protestantes, com o Bahá'í, com outras, eu fui, quando eu fui morar na Bahia, eu era vizinho de um terreiro e fiz muita amizade com o pai de santo, com a mãe de santo. Ah, legal. Aham. Até hoje eu tenho amigos que são mãe de santo, pai de santo, Legal. de outras Sim, religiões, não é? Sem essa denominação de direita ou de esquerda. sim, sim, Eu não sei se. eh, eu gostaria que o público me entendesse. Não é? O Lula é de direita ou de esquerda? Eu acho que ele é um democrata. sim. É um democrata. Uhum. O que eu posso afirmar aqui é que, como fui preso, recebi tortura, ditadura nunca mais. Sim, Ditadura nunca mais. sim. Não é? Agora, Isso. dentro da democracia, a gente pode variar um pouco da Ah, direita para a esquerda, da esquerda para a trabalhando direita, da pela direita para a esquerda. sociedade, Não é? trabalhando com Exatamente, honestidade, com transparência exatamente, para a sociedade, ser diz, se o trabalho é feito pela esquerda ou pela direita, não importa. Importa que o trabalho atenda à sociedade, aos exatamente, anseios da sociedade, do meio ambiente, da educação, da cultura, da saúde, da segurança. Até porque em outros países não tem essa divergência, essa preocupação se o governo é de direita ou de esquerda. Tem a preocupação do Estado, é o Estado que trabalha exatamente. para a sociedade. Por acaso, e esse acaso se chama eleição, ainda bem que tem eleição, que tem democracia, por acaso, naquele momento, é um governo de direita ou de esquerda, mas fazendo o trabalho para o Estado em prol da sociedade. Me escapou uma pergunta e eu vou voltar ela ao senhor. O senhor disse que é, era casado, tinha e tem os filhos. O senhor foi casado mais de uma vez? Sim, fui casado duas vezes. A primeira esposa, eh, que é mãe dos meus filhos, morreu nos meus braços. Uhum. Era ceramista, até uma ceramista até mais famosa do que eu. E a segunda esposa foi monja, mas era a minha escola budista acha que Buda nasceu no Japão, sabe? Claro que é uma ilusão que eles fazem que o budismo surgiu no Japão, mas era era cearense, não é? Não aguentou essa eh, xenofobia dos japoneses, não é? Sim. E deixou a minha ordem, deixou também a mim, não é? Para Ah, ser monja do budismo tailandês. olha só. E atualmente estou com a Lúcia,
não é? E, enfim, mas é uma condição, não é? Sim, Condição do ser humano para poder sobreviver nessa sim, vida. sim. E eu tava. Eu, eu, nós vamos fechar aqui, mas nós temos muitos termos para discutir, termos e conceitos para não querendo ser arrogante, é a dúvida. Que sobreviver não é um termo que eu gosto. Eu gosto de viver. Tem uma frase do chefe indígena Touro Sentado, quando houve a invasão dos Estados Unidos para o oeste, mataram todos os indígenas e, se não me engano, é o chefe Touro Sentado, ele disse: "Esse é o final da vida e o início da sobrevivência." Eles iriam morrer, iriam lutar pela sobrevivência. Então, sobreviver é um termo que não basta para mim. Viver é mais amplo, é mais completo. Mas são apenas palavras, são apenas termos, né? A gente precisa sair da sobrevivência para a vida plena, para viver, né? E aí, isso vamos discutir isso depois. Eu dentro da minha arrogância, com o senhor dentro de toda a sabedoria que o senhor traz, e principalmente por viver dentro Sérgio, da religião, você não né? gostaria de viver de novo? Claro. Por isso que Claro. eu digo que eu queria estar, por isso que eu torço para estar errado. Quando eu digo que eu não tenho uma religião, Uhum. e eu torço para estar errado. Um dia, Rinaldo, um colega nosso faleceu, que a gente estima muito, sofre ainda muito, sente muito ainda a falta dele. E o Rinaldo, esse colega, falou assim para mim, me ligou e falou para mim, lamentando sobre a morte dele, e falou assim: "Sérgio, tal, como você tá e tal?" Eu falei: "Eu torço, espero que ele esteja bem e esteja no céu." E ele falou assim: "Mas você não tem religião?" Eu falei: "Mas eu torço para estar errado. Tá lá, tá bem, tá Eu bem. torço para estar errado." Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar, nós vamos ter muita conversa. Olha, eu queria então agora, infelizmente, nós vamos encerrar este episódio, porque eu espero que o senhor esteja presente aqui com a gente, com toda a sua benevolência, conhecimento. Agradeço demais a simpatia do senhor. Assim, eu não esperava que a nossa conversa fosse tão abrangente e eu agradeço ao senhor por ter é, indicado, por ter sugerido que a conversa fosse nessa direção e não numa direção tão lógica que eu iria fazer, tão básica, tão superficial. E eu acho que a conversa foi muito interessante para o nosso público, para mim, espero que para o senhor também. Então, eu vou encerrar agradecendo demais a presença do senhor, ficando muito espantado com o alcance da sabedoria, da versatilidade do senhor, inclusive em temas que eu não esperava. Futebol, esporte, bebida, essa questão da aproximação com o jovem, falar da linguagem jovem, falar que o senhor quer reviver aí, revitalizar as redes sociais, e eu me coloco à disposição do senhor quando o senhor quiser, tá? Eu tenho um horário bastante flexível, bastante possível para ir lá, o senhor vir aqui, a gente revitalizar essas redes sociais do senhor, porque o senhor precisa mesmo, né? Tem a função de falar para muita gente, falar para o mundo. E aí eu queria que o senhor falasse para o nosso público aqui, nessa câmara, fazer o encerramento do senhor e dizer um recado que o senhor deixa para o público e qual a impressão, o que, que o senhor achou desse bate-papo nosso aqui no CGM Talks. Namastê, mais uma vez. Namastê, que o melhor de mim possa se encontrar com o melhor de vocês para o bem de todos. Eu também não esperava ser entrevistado por Sérgio Toledo Pereira. Eu conheci
através do Alexandre Podrão, que é budista de fato, e me disse, olha, é no estúdio do Sérgio Toupeira. Falei, Toupeira? É, e Toupeira é sinônimo de sabedoria. Dom Quixote. O Dom Quixote talvez seja considerado por muitos como toupeira, Dom Toupeira, quando ele é sábio, um sábio que resistiu à sobrevida, à vida vivida inteiramente. Aqui quero estar junto com o Sérgio, que é muito sábio, até Obrigado. reconhecendo a própria inveja, não é? Porque inveja eu tenho é do Buda. O Buda, sim, não tinha inveja. E todos podem ser Buda. Namastê, mais uma vez. Então é isso. Namastê. Obrigado demais ao Monge Obrigado, Sato obrigado. pela simpatia, pela Quero presença. agradecer ao Ismael também, Ao que ele Ismael. faça uma boa edição. Vai Além fazer, nós vamos de conversar. ir buscar na rua. E te ter aí buscado na rua. Ele está sempre falando E vai buscado ser na rua, corredor de rua que também. eu estava fazendo uma situação, resolvendo uma situação urgente e Ismael desceu para receber lá. E nós vamos falar também depois dessa questão de esporte todo, Vamos trazer. falar. Vamos falar. Muito obrigado, então, pessoal, público, muito obrigado a vocês. Assistam ao. Participem, deixem o seu like, deixem o seu comentário, deixe perguntas também para o Monge Sato, porque nós teremos outras oportunidades de fazer entrevista e ele pode responder essas perguntas das pessoas, dos jovens, sobre vários assuntos ele responderá. Nós faremos diversos cortes dessa entrevista e lançaremos no Facebook, TikTok, Kawaii, Instagram e YouTube. Todos os cortes acompanhem. Em breve nós faremos a chamada e divulgaremos para vocês. Muito obrigado ao público. Até a próxima.